5, versículo 14. Aleluia. Essa mensagem que o Senhor coloca no meu coração, aleluia, e que ela não precisa muita explicação, porque o texto por si só ele já fala. A palavra fala conosco mesmo, ainda quando não destrinchamos o texto, ainda quando não estudamos, ainda quando não buscamos a teologia, o estudo, o Senhor nos revela aquilo que precisamos, aleluia, assim diz a palavra. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou os outros 2. Mas os que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se os que receberam 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, eis aqui os outros 5 que ganhei. Aleluia. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: me confiaste 2 talentos, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeias, que ajunta onde não espalhas, receioso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, o que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar recebia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe herdará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Até aqui, meus queridos irmãos. Adore o nome do Senhor, exalte Ele, aleluia. Convém a Deus que lemos do capítulo 14 ao 29, um texto meio extenso, sim, mas aonde que eu falava, e realmente o texto fala por si próprio, aonde Cristo ele fala da necessidade de prestarmos contas daqueles talentos que Ele nos dá. E esses talentos, meus queridos irmãos, são oportunidades, são dons, são habilidades que Ele nos dá. Esse sermão que Cristo dá aqui através de uma parábola, de uma linguagem figurativa, Ele costumava fazer isso, ensinando, aleluia, aos seus discípulos, ensinando a multidão a respeito daquilo que tinha naquele período. Então Ele vai falar de talento, mas todos nós sabemos que é uma linguagem figurada. Ele não está falando de dinheiro, Ele está falando, aleluia, de oportunidade, de dons, aleluia, que Ele tem dado. Esse Senhor que Ele fala, que deu esses talentos, esse Senhor é Jesus. Os servos que recebem, aleluia, os dons,
aleluia, são os obreiros da casa. Os talentos são esses dons que Ele nos dá, aleluia. E você vê aqui que uma palavra que me chama a atenção é que Ele vai dar cinco talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro servo. E a palavra também nos diz que esses talentos Ele dá com justiça, dando segundo cada um a sua capacidade. Essa palavra, ela dentro do meu coração, dizendo, meus irmãos, que Ele não vai te dar um fardo que você não possa carregar. Ele não vai te dar um talento que você não possa, aleluia, multiplicá-lo. Ele sabe de todas as coisas. Ele vai dizer a ti, quem sabe tu não tem, aleluia, estrutura para receber 5 talentos, mas eu te dei estrutura para receber 1 talento, e esse talento, aleluia, terá necessidade de prestar conta desse 1, aleluia, porque esse 1, quem sabe, é você pregar para 3, 4, ganhar 5, 6 almas, é usar esses talentos, aleluia. E você sabe que esses talentos, um dia Cristo virá e vai requerer de ti esses talentos. Quem sabe a tua vida tem movimento, meus irmãos e as irmãs, para pregar somente para um, para ganhar somente uma alma. Dê glória a Deus por isso, porque quem sabe Ele levanta a tua vida para ganhar uma alma para o reino. Quem sabe é um irmão teu, quem sabe é tua mãe, quem sabe é o teu marido, aleluia. Mas eu te digo, meu irmão, você tem sim importância para o reino, aleluia. Jesus, aleluia, nesse sermão escatológico que Ele dava aqui, Ele trata a respeito da vigilância. Ele trata a respeito do fim dos tempos. Ele trata a respeito, aleluia, da sua segunda vinda, aonde Ele diz, aleluia, eu tenho te dado muitos talentos, mas um dia eu vou requerer de ti. Ele convida os servos que multiplicaram. Um que recebeu 5 multiplicou os seus talentos, o outro 2. Ele chama, venha servo, aleluia, entra no gozo do teu Senhor. Ele dizia assim, venha cear comigo na minha segunda vinda, o dia que virei, tu subirá comigo, aleluia. Mas aquele servo que enterrou os seus talentos e que não multiplicou e ainda, aleluia, tratou a Deus, aleluia, que todos nós sabemos que tem justiça em abundância, Ele é a justiça. Esse servo vai dizer, vai chamar a Deus, a Jesus de severo, dizendo assim, aleluia, sei que tu és homem severo, que ceifas onde não semeias, que ajunta onde não espalha. Ele dizia aqui que Jesus não é justo. Aí Jesus vai lançar uma palavra, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto de onde não espalhei? Ele está dizendo a Cristo, que Cristo, aleluia, aquilo que ele quer ceifar, aquilo que Ele não planta. A mais absoluta mentira saiu da boca desse servo, aleluia, não assumindo a sua total ignorância. Esse servo é aquele, meus queridos irmãos, aleluia, que de repente olha no espelho, aleluia, em vez de dizer a Deus, glorioso és tu, ele olha no espelho e diz, glorioso és tu, olhando somente para a aparência dele. Não podemos viver de aparência, o reino não é assim, aleluia. Esse servo mau, aleluia, ele pegou e escondeu na terra os seus talentos. Ele pegou, aleluia, e não quis multiplicar, aleluia.
O reino não é assim, meus queridos. A palavra vai dizer assim: porque a todo que tem, lhe dará em abundância, mas o que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. A gente tem uma escolha, meus queridos. Temos um convite a vigiarmos. Esse sermão Jesus dizia, aleluia, multiplica os teus talentos, buscando, aleluia, o que seria um talento? Um talento seria 20 anos de trabalho de um trabalhador normal, seria em torno de 35 quilos de ouro. 20 anos, um talento. Aquele que ele enterrou, aquilo era muito naquela época, meus queridos irmãos, e mesmo assim ele achou que não podia multiplicar. 2 talentos, 40 anos de serviço de um trabalhador normal, em torno de 70 quilos de ouro. 5 talentos, 100 anos de trabalho. E a palavra vai dizer assim, aleluia, que quando Jesus, aleluia, vai chegar o servo, aleluia, o Senhor, vai chegar ali, os servos vão se colocar. O Senhor me deu 5, aleluia, eu multipliquei os talentos. O Senhor na palavra vai dizer que aqueles talentos, aleluia, que era 100 anos de trabalho de um trabalhador normal, Ele vai dizer, aleluia, que era pouco. Ele vai dizer, o pouco eu te dei, mas agora, aleluia, tu terás muito. E essa palavra é de fácil entendimento, que aquilo que nós olhamos, aleluia, quem sabe, dizendo 70 quilos de ouro, Jesus está dizendo, o pouco que eu te dei na glória, aleluia, tu terás muito. Aleluia. Todos nós sabemos que o céu, aleluia, as ruas são de ouro, os muros de cristais, jaspe e pedras preciosas. Naquele lugar, aleluia, para todos os lugares olhamos. Quem sabe, se essas preciosidades estivessem nesse mundo, poderíamos encher os nossos olhos, aleluia, mas lá no céu, aquilo é coisa pouca, porque a glória do Senhor, somente Ele resplandece, aleluia, toda a glória, e nós, aleluia, multiplicando esses talentos que Ele nos dá, naquele dia, aleluia, não vamos encher os olhos daquelas preciosidades do céu, conforme diz a palavra, mas vamos entoar louvores e dizer, Santo, Santo és tu, aleluia. Vamos olhar para o Cordeiro, aquele que derramou o seu precioso sangue, e vamos dizer, é um privilégio estarmos na tua presença, Filho do Deus Altíssimo, aleluia. Aquele pecado que às vezes, aleluia, não conseguimos nos livrar, aleluia. Aquele que leva, aleluia, e diz ao Pai, Pai, aleluia, perdoa os pecados dos meus pequeninos, dos teus filhos, porque está aqui, Pai, as minhas feridas, perdoa eles, aleluia, porque eu sofri, aleluia, como um cordeiro indo ao tosqueador, ao matadouro, eu sofri, aleluia, aleluia, crucificação por eles, Pai, perdoa eles, aleluia. Reaver os talentos novamente, Pai. Não tira aquilo que o Senhor deu, porque a própria palavra diz que o Senhor não nos tira o que é nos dado, aleluia. Se Ele te deu o dom de profetizar, se Ele te deu o dom, aleluia, de ganhar almas para o reino, de pregar, de louvar, tenha certeza, meu irmão, que você levantar, aleluia, louvor e chegar a Deus com coração arrependido, Ele vai nos dar, aleluia, o renovo que tu precisa. Glorioso seja o nome do Senhor. Aleluia.
Essa palavra, meus queridos irmãos, ela não é só uma palavra onde Cristo, aleluia, diz que aquele que enterrar os talentos sofrerá choro e ranger de dentes e será chamado de servo inútil. Não. Você conhece a Cristo. Você sabe que Ele não tem, aleluia, os aguilhões, Ele não está te espetando ali. Você sabe que Ele tem amor. E esse amor, Ele traz misericórdia para a tua vida. Não trate a Deus, aleluia, como o Senhor severo. Ele não é assim. Você não precisa enterrar os teus talentos. A direção deste culto hoje, pelo olhar espiritual, pois até aqui, aleluia, pregando, aleluia, já seguidamente concluindo, essa direção deste culto hoje, aleluia, para você tomar uma posição na casa. O Senhor não quer te chamar de servo inútil, mas Ele, aleluia, Ele quer que você multiplique os talentos que Ele tem te dado. É um privilégio Ele ter te chamado, aleluia, para ser filho. Receba aquilo que o reino te dá hoje, que é essa palavra que desce do céu para a tua vida. Se é necessário chorar, chore. Mas se coloque, aleluia, em servidão. Se coloque em adoração, pedindo intimidade. Eu te falo hoje, meus queridos irmãos, o Senhor me deu aquilo que eu jamais esperava. E eu não estou te falando de bem material. Eu estou te falando uma palavra para você entender. O Senhor pisava no inimigo e dizia: não toque no meu servo. Se eu quero dar coisas grandiosas que ele não espera, eu sou Deus e eu cuido da vida dele. Eu não te falo de bem material, está lá na minha garagem, não me vanglorio por isso, mas hoje o mover do inferno estava sobre a minha vida, desde o começo do dia, até onde que o Senhor, aleluia, dizia que nem ele disse para o inimigo a respeito de Jó: até aqui tu vai, mas a partir daqui não. Contra a vida dele não. Ele tem propósito. Ele pegou e multiplicou os talentos. O diabo, meus queridos irmãos, conforme dizia um grande pastor, aleluia, que já é falecido, que o Senhor, aleluia, o recebeu, um pastor americano chamado Tim Swagger. Esse pastor ganhou muitas almas para o reino, e numa pregação que me chamou a atenção, ele dizia que o inimigo é que nem um cachorro na coleira, e esse cachorro, aleluia, quem segura ele é Deus, e ele vai até onde o Senhor permite, porque ele precisa da permissão do Senhor para atacar a tua vida. Mas esse cão raivoso, aleluia, o Senhor não vai permitir ele, aleluia, avançar contra a tua vida. Numa palavra da autoridade do céu, ele já sai com o rabinho entre as pernas, quero colocar assim, e não vai tocar, aleluia, na tua casa. Glorioso seja o nome do Senhor. Receba aquilo que o céu, aleluia, te dá hoje, que é o maná, que é a Shekinah do céu, até que o Senhor me usa. Receba essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Podeis levantar, amada igreja, e numa breve, aleluia, oração, coloque aos pés do altar, aleluia, aos pés do Altíssimo, aquilo que tu busca. Hoje eu só quero agradecer, aleluia. Hoje, me quebrantando, como já me quebrantei, eu só vim agradecer. Mas se você tem um pedido hoje para o Senhor, coloque aos pés do altar, aleluia. E se você não tem nada que pedir, agradeça por essa palavra que adentrou no teu coração nesta noite.
Feche os seus olhos, liga essa oração ao céu. Bendito Deus, soberano Pai, é na Tua presença, Pai querido, que nos colocamos mais uma vez, Pai querido, te agradecendo por essa palavra, Pai querido, que desceu, Pai querido, aleluia, sobre a Tua igreja, Pai, que podemos entregar, Pai amado, aleluia, para os Teus filhos, para a Tua noiva, Pai. Pai querido, eu agradeço, aleluia, por até aqui o Senhor nos cuidou, nos renovou, Pai querido, nos levantou mais uma vez, Papai querido. Ó Senhor amado, eu te peço, Senhor, intercedendo, aleluia, pela oração dos meus irmãos, Pai querido, se eles estão pedindo por algo, Pai querido, intercedendo eu, Pai querido, hoje, aleluia, entrega nas mãos dos teus filhos as suas petições, Pai querido. Oh poderoso Deus, aleluia, hoje, Pai querido, não só hoje, mas neste dia, Pai querido, eu pude ver, aleluia, verdadeiramente, Pai, o Teu agir na minha vida, pois eu não tinha, Senhor querido, aleluia, Senhor querido, nenhum pedido, mas o Senhor movimentou, Pai querido, a minha vida e me entregou aquilo que eu não esperava, que eu pude abrir os meus olhos e olhar, Pai querido, aleluia, para aquilo que o Senhor me deu, aleluia, e o Senhor sabe que não teve vanglória no meu coração, que a glória é somente para Ti, Pai querido. Eu peço, Pai querido, pela petição desta igreja que é a Tua noiva, Papai querido, haja, Pai querido, ao favor deles. Quebra, Pai querido, as correntes, as cadeias. Eu não peço, Pai querido, aleluia, por prosperidade. Eu peço por portas abertas na vida dos filhos, aleluia, do Altíssimo, desses que o Senhor, aleluia, tem confirmado, tem os chamado, aleluia, levanta ministérios desta casa, pega os teus filhos pela mão e faça-os entender ao propósito da sua chamada, Pai. Eu oro desta maneira, em o nome de Jesus, esconda ele no Teu sangue, Pai. Aleluia, venha multiplicar, Pai querido, os talentos na vida deles, que eles venham entender, Pai querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Louvo o Senhor.